Olá. Incluir no estudo de impacto de vizinhança, o EIV, a demanda das cidades por estacionamento de veículos e aspectos ligados à segurança pública, é o que está previsto em um projeto de lei em análise na Câmara. O EIV é executado para analisar efeitos positivos e negativos de um futuro empreendimento ou atividade sobre diversos aspectos que venham a afetar a qualidade de vida da população residente na área ou nas proximidades. E nesta edição do Palavra Aberta, nós vamos conversar sobre a proposta que foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano com o relator, deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná. Bem-vindo, deputado Gustavo. Olá, Regina. Uma alegria falar com vocês. Obrigada, deputado. O senhor, que já foi prefeito de Curitiba, conhece bem essas demandas, queria que explicasse para a gente como é hoje, o que está previsto no EIV e o que está previsto na proposta. Cada vez mais, qualquer empreendimento numa cidade, num grande centro urbano, ele tem diferentes impactos. Mas antes de tratar do projeto, é bom lembrar que a Constituição brasileira estabeleceu no artigo 182 a Política Nacional Urbana. É algo novo no modelo, transferindo cada vez mais também responsabilidades para a União e para o governo federal, em trabalho de cooperação. A partir da Constituição de 88 e desse capítulo sobre políticas urbanas, uma série de desdobramentos aconteceram. E um deles foi a aprovação de uma norma chamada Estatuto da Cidade em 2001, relativamente novo na história do Brasil. O Estatuto da Cidade, ele vem junto com projetos que foram aprovados na sequência na área de política de resíduos sólidos, de mobilidade urbana, e ele estabelece, em um de seus artigos, o chamado Estudo de Impacto de Vizinhança. O que é isso? Toda vez que algum projeto vai ser realizado numa cidade, como, por exemplo, a construção de um supermercado, de um shopping, de um conjunto habitacional, antes dele ser aprovado, tem que ser apresentado um estudo sobre os diferentes impactos que isso possa ocasionar. Tanto que, paralelo a isso, tem uma legislação própria, por exemplo, para as questões ambientais. Só que, ao longo do tempo, o que se verifica, com o acentuado crescimento urbano, a concentração em grandes cidades, hoje, praticamente mais da metade da população brasileira mora nos 30 maiores centros urbanos, a questão da mobilidade e da segurança vai ganhando cada vez mais relevância. Tanto é que, daqui a pouco, em muitas cidades, nós vamos ter praticamente um carro por habitante. Nenhuma cidade foi pensada para isso. E nenhuma cidade consegue dar uma resposta de um transporte público coletivo para que as pessoas deixem o carro e usem outro modal. Então, a ideia desse projeto é que, toda vez que tiver um empreendimento novo, tem que ter também um estudo avaliando o impacto em relação a vagas de estacionamento e questões relativas à segurança pública. Agora, deputado, priorizar as vagas de estacionamento não estaria deixando de lado de priorizar o transporte público, ou seja, fazer com que esses empreendimentos tenham transporte que cheguem, que acesse vários lados da cidade? Daí a importância de se pensar o conjunto. Essa é a ideia do planejamento, a ideia de um plano diretor, e por isso que todo esse ordenamento ele não pode ser pensado de forma isolada. Eu fiz a referência ao Estatuto da Cidade, mas tem também a Política Nacional de Mobilidade, que muitos municípios já implantaram. Por exemplo, você mencionou, eu tive o privilégio de ter sido prefeito de Curitiba. Em 2015, nós elaboramos, e eu sancionei, o novo plano diretor da cidade. O plano diretor, ele tem questões relativas à política de mobilidade, tem questões relativas a estacionamentos, a vagas novas, áreas que podem ser incentivadas, áreas que têm enorme restrição, como a questão central, mas tudo isso tem uma lógica, tem que estar ligado à lei de zonamento e principalmente à política viária e à política de transporte público, porque senão a gente vai trabalhar só com restrição. Mas é um preço a se pagar, não é algo exclusivo do Brasil. Grandes cidades europeias, por exemplo, Londres,
Na área central, praticamente não tem estacionamento em área pública, aberta, a não ser os estacionamentos de outra natureza. Há restrição de veículos e, em muitos lugares, há cobrança de pedágio. No caso de Curitiba, circulam quase 500 mil veículos no anel central de 40 quarteirões. Ou seja, a cidade não foi estruturada para receber esse volume crescente de veículos. Então, é lógico que tem que ter uma coordenação. Ao se ter um empreendimento novo, garantir vagas para os profissionais ou, se for residencial, aos moradores. Normalmente se calculam 2 vagas por apartamento, mas também garantir vagas e acesso para as pessoas que vão circular, os comerciantes, os clientes, e garantir que isso não tenha um grande entrave para o conjunto da cidade naquela região. O senhor apresentou alguma alteração no projeto que veio? Não, ele é muito objetivo. Ele acrescenta mais este item, apesar do estatuto já tratar da questão da mobilidade, mas esse projeto acrescenta de forma específica tema relativo a estacionamento e tema relativo à segurança pública, que é uma demanda e uma pressão cada vez maior na cidade, e é um tema que a gente escuta muito e vale a pena acompanhar, que é a chamada arquitetura do crime. Ou seja, de certa forma, trabalhar no planejamento urbano para diminuir que determinados modelos de construção de ocupação possam ser um fator de escamoteamento ou até que possam permitir determinadas práticas delituosas, garantir uma melhor e maior circulação. Então, ele acrescenta esses 2 itens de forma objetiva. Seria a inclusão de câmeras, é isso? Não, não chega a tratar isso no estudo de impacto de vizinhança, isso tem um tratamento em outras áreas, mas é um instrumento hoje incorporado cada vez mais. Podem reparar as cidades com centro de controle operacional. E só para deixar uma boa provocação, vem aí a chamada inteligência artificial, e agora a nova tecnologia do 5G, mais um instrumento para chamadas cidades inteligentes. Isso será um fator seguramente transformador em termos de segurança, mas sempre com cuidado, de evitar que isso vire invasão de privacidade. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação e esclarecimentos sobre esse projeto que está em tramitação. Eu que agradeço, sempre à disposição. Eu conversei sobre a proposta que amplia o estudo de impacto de vizinhança com o relator na Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.